mais uma edição do podcast. Está começando mais uma edição do The Podcast e nós estamos aqui para um episódio muito importante e muito especial. E eu aqui juntamente com o Tony, nós estamos aqui nessa mesa. Rapaz, sei eu, pessoal, aqui quem fala é Tony e hoje é um dia muito especial, né? E vamos tratar acerca de saúde mental. Algo que se tornou tão falado nos últimos tempos, não só por conta da pandemia, mas antes disso. Já se fala muito disso, né, sobre a nossa geração, essa última geração. E agora nós estamos aqui para poder conversar um pouco sobre o que é saúde mental, por que é tão importante. E para poder conversar isso com a gente, nós trouxemos aqui o Instituto DEPAD, nas pessoas de Thaís e de Vanessa, que vão se apresentar aqui para poder explicar pra gente o que é saúde mental e por que isso é tão importante. Olá, gente, paz do Senhor. Sou Vanessa, psicóloga do Instituto DEPAD. Olá, gente, meu nome é Thaís, aspirante do Instituto DEPAD. Fiquem aí conosco que hoje a gente vai conversar sobre muita coisa boa. Roda a vinheta. Então, né? Saúde mental é um tema tão relevante nesses últimos dias que nós estamos vivendo. E quando a gente pensa em saúde mental, a gente já associa diretamente a figura do psicólogo, não é verdade? E nós temos aqui hoje duas psicólogas. E a minha primeira pergunta é a seguinte: sei que a gente já tem um senso comum sobre a figura do psicólogo, mas o que um psicólogo ele faz de fato? Qual é a função dele e como ele trabalha com os seus pacientes para ajudar nessa questão da saúde mental? Legal essa pergunta. Antes de mais nada, psicólogo não é conselheiro. Importante. Pra quebrar aqui, galera, porque a gente ouviu esse comentáriozinho aqui antes, né? Com certeza. Uma conversa aqui antes, não foi? Então, psicólogo, ele não é a pessoa que, baseado na experiência de alguém, ele vai falar pra você, segue esse caminho que deu certo. Não. Psicólogo, na verdade, é aquela pessoa que, baseadamente em evidência e em estudos, é claro, ele vai direcionar o paciente para aquilo que ele não está vendo. Ou melhor dizendo, ele vai levar o paciente a racionalizar a situação de uma forma mais clara e funcional. Claro que a gente sabe que psicologia é uma ciência, então a função do psicólogo é essa, né? Como um cientista de fato, baseado em estudos, ajudar Sim. o paciente. É tipo Sim. um médico também, né? O médico é baseado em estudos e evidências. Exatamente. Nossa profissão, ela está inserida na categoria de profissionais de saúde, né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela não fala mais sobre saúde de forma segregada. Não existe, saúde mental, não existe saúde física. É saúde como um todo. Se a sua mente não está bem, o seu corpo também não está bem. É aquela coisa, mente sã, corpo sã. Agora, já que a gente começou a entender sobre o que é o psicólogo, o que trata a psicologia, a gente começa a correlacionar isso com um ambiente cristão e faz com que a gente já comece a pensar em algumas coisas, como por exemplo, será que o cristão precisa cuidar da sua saúde mental? Será que ele precisa ter esse cuidado? Porque muitas vezes a gente é levado pelo próprio senso comum a entender de que esse tipo de coisa talvez seja de gente que não crê em Deus, não tem certeza de salvação e que, portanto, tem esses problemas com relação ao seu psicólogo. Então, assim, de forma bem clara, crente precisa fazer terapia? Partindo do pressuposto que o conceito de saúde hoje é algo como um todo, sim, o cristão, ele precisa ir a um cardiologista, ele precisa ir a um clínico geral, ele precisa ir a um oftalmologista quando a visão dele não tá legal, quando ele tá com alguma arritmia ou algo assim do tipo. Então, porque quando ele tá com disfunções emocionais, comportamentais, ele não vai procurar uma ajuda psicológica? Perfeito. É isso. Então acho que o mais importante a gente precisa frisar aqui é que psicologia é uma ciência como todas as outras. Exatamente. E trata da questão psicológica, trata da questão Da saúde mental. da saúde mental. O que as pessoas não conseguem entender, na verdade, é porque que as pessoas, de modo geral, elas sempre associam a imagem da psicologia com a loucura. Sim. Só que isso é um histórico, né? Não é uma coisa que é de agora. Fez parte da história da psicologia, de fato, manicômios e tantas outras coisas. E aí as pessoas sempre associaram a história da loucura. Tipo, a psicologia só trata de maluco, só trata de doido, só trata de louco. E quando a gente fala psicologia, o senso comum liga
muito a figura de Freud. Sim, mistura com psicanálise, mistura com tudo. Pessimamente, viu, galera? Inclusive. Psicanálise, divã, e atualmente a ciência trabalha com a psicanálise muito como história da psicologia. Exatamente. E não como algo baseado em evidência, né? Sim. E Freud, nos primórdios dos seus estudos, ele trabalhava muito com mulheres histéricas. E Exato. essas mulheres histéricas eram ligadas à loucura. E a psicologia evoluiu, galera. Então, é algo que é do século passado, da Europa, que vem se perpetuando até o século XXI, Exatamente. 2021. Então a gente consegue, já que não é pra que a gente demonizar a psicologia nem nada do tipo, a gente também consegue dizer que é possível que a nossa crença cristã e recorrer a esse tipo de método, a esse tipo de ferramenta, como a gente pode dizer assim, humana, podem caminhar juntos? A gente consegue pensar em um modelo onde não tem como dissociar a vida cristã de um ambiente de psicólogo? Uma coisa que eu gostaria de pedir a todos que estão ouvindo, a gente precisa fazer uma coisa, e é uma coisa muito básica. A gente precisa facilitar. E a gente precisa entender que a psicologia nada mais é do que tratar da sua saúde mental, comportamental, né, o seu meio, o seu ambiente, mas partindo de você. Mas quando a gente fala sempre da psicologia, o nosso olhar é crítico. Então a gente não consegue facilitar, a gente não consegue se abrir para aquilo que a gente já tem uma crítica, né, uma visão muito demonizada da coisa. E uma das coisas que a gente vê muito, né, Vanessa, lá no Instituto, são pessoas cristãs que depois falam, né, eu nunca achei que a psicologia fosse me ajudar. Com certeza. Porque acha que ir para o psicólogo é coisa de doido ou que a pessoa está com o demônio. Infelizmente, existe sim esse tabu dentro das igrejas, mas graças do meio evangélico cristão, não só das igrejas cristãs, né, mas de modo geral, inclusive até de outras religiões, existe um preconceito muito grande também com a psicologia, que às vezes a pessoa acha, né, que é só parte do meio cristão, mas não. Sim. Então, se a gente facilita o nosso olhar, entendendo a importância da psicologia como saúde mental, assim como o médico está para uma doença fisiológica, a gente vai conseguir se permitir melhor. Sem falar que a gente tem uma visão muito totalitarista, podemos dizer assim. Dentro da psicologia, dentro do nosso manejo clínico, trabalhamos com distorções cognitivas e uma delas se chama pensamento de tudo ou nada. Então, a gente pensa assim, ou a pessoa está com seus estados mentais em perfeito funcionamento, ou ela está louca, ou ela está endemoniada, ou algo assim do tipo. Não, existem processos que às vezes estão havendo disfuncionalidades, que ali precisa sim que haja uma interferência externa de uma outra pessoa, né? No caso, o psicólogo, porque ele que tem as ferramentas para tal coisa, para tal manejo, para que a pessoa ela possa entender esse processo de uma outra forma. Por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, ela vai olhar toda e qualquer interação social de uma forma muito temerosa. Mas aí o psicólogo, com todas as suas técnicas e manejos clínicos, vai fazer com que essa pessoa não tema tanto a situação. Não é que de uma hora para outra ela vai perder o medo, mas aos poucos, com técnicas, ela vai sendo dessensibilizada daquilo que para ela é aversivo. Exatamente. É verdade, a gente tem muito essa visão do 8 ou 80, né? Exato. Sim. Ou uma pessoa, ela é 100% sã e não precisa disso, 100% saudável, o que eu acho que isso seria até uma utopia, né? Todo mundo tem um. É patológico, você tá doente se você achar que você tem que viver o 100% de qualquer coisa, entendeu? Porque o ser humano, ele precisa de oscilações. Com porque certeza. pra que venha, né, a homeostase, o equilíbrio, você precisa passar, digamos assim, né, no senso comum, pelos altos e baixos da vida pra você conseguir aprender a lidar com determinada coisa. Então, se você acredita, eu sou super lindo, eu sou sempre lindo, sempre maravilhoso. Se você não tem aquele dia que você se olha, meu cabelo tá horrível, você com certeza é adoecido. Misericórdia. Entendeu? O conceito de plenitude é muito deturpado na nossa sociedade, né? Temos aquela questão de vida plena é ter dinheiro, estar bem consigo próprio, com a família, com todo mundo. Ter um filho, ter uma casa, ter não sei o que, ter não sei o que. Plenitude é você se sentir confiante, por mais que haja momentos adversos, e você saber que ali não é o fim. Você sabe que ali é um ciclo que é necessário para sua vida e daqui a pouco você vai aprender e vai passar para um outro ciclo e assim vai indo. Exatamente. Exato. E quanto a isso, a minha pergunta é a seguinte: como é que eu consigo identificar, já que
a nossa visão no geral é muito, ou uma pessoa é louca e precisa de um psicólogo, ou ela é 100% sã e não precisa. Porque eu percebo que se eu sinto uma dor aqui no coração, eu corro logo pra um cardiologista. Sim. Ou algum médico do tipo assim, sabe? Pra tratar. Quando que uma pessoa identifica que ela tá precisando de um atendimento psicológico numa questão emocional, assim, sabe? Boa pergunta. É basicamente assim. Se você vê que tá demais, tá normal. Se tá de menos, tá normal também. Entendeu? Então, se, por exemplo, vá terminar... com calma, Thaís. Você é psicóloga. Vá com calma. Explique devagar pra que a gente entenda. Eu vou explicar. É basicamente assim. Se você termina um relacionamento e aí você amava aquela pessoa, você era apaixonado por aquela pessoa, infelizmente você sofreu um rompimento e aí você vai ficar triste. Beleza, normal. Os primeiros dias, né, Vanessa? Sim. Você vai ficando assim pra baixo. Processo de luto, né? Que exatamente, é o processo de luto. Aí, passou um determinado tempo, você tá vendo que suas emoções continuam baixas, né? Você tá tendo uma baixa de humor muito grande. O que significa baixa de humor? Eu tô ficando triste há muito tempo, tô chorando ainda mais do que o normal. Apático, exatamente. Ou então, você fica tipo assim, superei, ele que lute, não sei o que, problema é dele. Não deu processo de luto, não deu tempo de ali... Processar mesmo, né? A informação, pô, terminei e tal. A ficha tem que cair. Você nunca pode estar 100% confiante e nem 100% negativo. Aí, que momento é que eu vou perceber? Existe uma importância muito grande no autoconhecimento. Porque quando você não se conhece... você não consegue identificar esses pontos, entendeu? Então você tem que estar sempre se observando. Pô, por que eu tô assim? O que é que tá acontecendo comigo? Eu era essa pessoa há um mês atrás, antes do término? Eu mudei meu comportamento? É importante você ter uma autoobservação grande e boa para você agir corretamente. E aí você entender a importância de que você precisa de um acompanhamento psicológico, é você ter coragem para se olhar no espelho e dizer... velho, você tá precisando de ajuda. Verdade. Eu acho que a gente geralmente sabe quando a gente não tá bem em algo, né? Exatamente. A gente percebe. Por mais que a gente finja, né? É. Verdade. A gente mesmo entende, pô, não tá bem. E aí, cabe a gente mesmo entender que a gente precisa de uma ajuda externa e o psicólogo, muitas das vezes, é essa figura, né? Sim. Que a gente deve procurar. E eu gostaria de desmistificar uma ideia que as pessoas pensam muito que quando a gente passa pelo psicólogo, faz o processo terapêutico, tem alta, a gente nunca mais vai sentir algo. Perfeito, verdade. Vanessa. Na realidade, vamos sentir. Eu falo muito com os pacientes que não existe um botãozinho que você, assim, fala, não, agora eu sou uma pessoa plena, terminei a terapia e agora eu nunca mais vou ter um comportamento ou um pensamento disfuncional. Não, nós não temos esse botão de liga e desliga, vou sentir, não vou sentir, porque não somos robôs. E o que é interessante ser observado é a intensidade que eu sinto e se está prejudicando minhas relações de externas. Geral, né? Sociais, sim. Porque, como Thaís falou, não sentir demais e nem sentir de menos. Quando você está apático, não tem desejo de fazer as suas atividades, ou então está muito eufórico... uma hora a conta chega. Cuidado. É necessário ter esse autoconhecimento para fazer essa autoanálise. Eu já quero também trazer um outro ponto que pode ser polêmico, que é o quê? A psicologia se tornou muito comum nos nossos tempos, passou a ser muito falada. E uma coisa que a galera fala muito é como se já tivessem banalizado a função do psicólogo ao ponto de que qualquer um pode dar conselhos psicológicos. Eis o problema aí, viu, galera? Você só precisa ser uma pessoa e ter alguém pra poder você ajudar. Então você é capaz de dar conselho psicológico e a pessoa não precisa necessariamente ir no psicólogo. É como se todo mundo nascesse com um bacharel já em psicologia, não precisa fazer em faculdade. Então, assim, de forma clara, todo mundo é capaz de dar um conselho nesse nível psicológico, porque a gente sabe que existe o aconselhamento, amigos e pessoas mais velhas servem para isso, mas se atendo mais a essa parte de ciência, essa parte que serve como um cardiologista, que serve como um clínico, qualquer um é capaz de dar um conselho desse. A gente deve buscar qualquer pessoa antes de buscar um profissional. Como a gente pode resolver isso? Primeiro de tudo, você falou uma palavrinha-chave e eu já mencionei logo no início. Psicólogo não dá conselho. É forte.
É polêmica a questão, porque tem uma frase aí por aí que fala assim, né, que de psicólogo e louco todo mundo tem um pouco. É errado, totalmente a gente pensar dessa forma, porque nosso trabalho não é dar conselho. Nosso trabalho é pautado em estudos, em ciência, em coisas comprovadas, Evidências científicas. Evidências científicas, obrigada, Thaís. Levar o paciente a ter uma visão mais funcional. Se você chega para uma pessoa mais velha para pedir uma orientação, essa pessoa mais velha vai te orientar baseado nas próprias experiências dele. Tanto de ordem de saúde mental quanto fisiológica. Não, porque eu tô com um problema no coração. Não, minha filha, isso aí pode ser gases. Vá, tome um chazinho assim. Mas a pessoa não sabe. É baseado nas experiências dele. Ou então, briguei com uma amiga, me decepcionei. Não, você tem que agir de tal forma, porque fulano de tal uma vez me decepcionou. E aí, depois eu agi de tal forma e deu certo. Não, nós não fazemos isso. Nós temos protocolos de atendimento para cada situação, né, para cada transtorno. E esses protocolos não foram gerados da noite pro dia. É uma construção científica. Cada dia mais vamos aprimorando, cada dia mais vamos procurando aquilo que tem melhor evidência para entregar para o paciente. Então, da mesma forma que em outros campos da ciência as pessoas trabalham com diversos métodos diferentes, a psicologia tem mais de um método, porque de forma senso comum parece que é uma coisa só. Sim. Você vai, senta com aquela pessoa ali durante 50 minutos uma vez na semana e os seus problemas vão serem resolvidos. Então, existe mais de uma forma, mais de uma maneira que a pessoa pode receber um acolhimento psicológico, um cuidado psicológico? Sim, inclusive a gente estava até comentando aqui antes de começar, né? Falando sobre a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que é a que o Instituto DEPAD trabalha atualmente. Aí o que acontece? Dentro da psicologia tem várias abordagens. Tem as abordagens que é mais centrada na pessoa, naquele negócio mais humanístico e tal. A TCC é uma prática mais objetiva, né? Ela é mais estruturada, ela tem um foco em resolução de problemas, digamos assim, de uma maneira breve, mas não quer dizer que seja rápida. E aí as pessoas acham que uma abordagem vai resolver determinada coisa. A gente não pode dizer que a psicanálise não resolva algo que você tenha, mas a gente gosta de dizer que a melhor, digamos assim, é a que tem mais evidência científica. Que traz mais resultados. Exatamente, que é a que traz mais resultados. Então, se atualmente a TCC é a que traz mais resultados, vamos trabalhar com a que traz mais resultados. Porque muitas vezes as pessoas ficam apegadas a abordagens antigas, sim, não querendo evoluir, preso na crença, né? Como a gente tá falando o tempo todo aqui, achando, não, porque eu me formei há 20 anos atrás e resolvia desse jeito. Mas se a psicologia evoluiu, é como hoje eu vi uma psicóloga que postou que a psicologia é uma ciência que você precisa entender que você nunca vai parar de estudar. Sim. Porque ela tá em constante evolução. As pessoas, o indivíduo como um todo está em constante evolução. Exatamente. E por isso temos que estar sempre atualizados. Verdade, é como também outras ciências da saúde, por exemplo, evoluem-se os métodos também, né? Antigamente tratava uma determinada doença por um tipo de tratamento e hoje já existe um tratamento mais moderno, mais digamos, eficaz. mais eficaz. Há anos atrás a gente nunca ia ter um tratamento tão eficaz quanto tem hoje. Uma pessoa que tem AIDS consegue viver tranquilamente. Verdade. Uma pessoa que tinha AIDS antigamente, a morte era garantida, porque, né, os métodos não tinha o tratamento adequado. Então a gente precisa, como eu falei aqui, facilitar o olhar da gente para a psicologia. E uma das coisas que eu sou apaixonada na terapia cognitivo-comportamental é que um dos objetivos dela é fazer com que o paciente se torne seu próprio terapeuta. A gente não faz com que o paciente se torne dependente da pessoa do psicólogo. Eu acho diferente isso muito de outras abordagens, né? Sim, porque tem gente que chega falando, nossa, mas eu fiz 20 anos de análise. Absurdo, gente, pelo amor de Deus. 20 anos de análise deitada no divã e até agora não resolvi meu problema. Não, nosso objetivo é que você caminhe com suas próprias perninhas, que você tenha esse autoconhecimento a ponto de você identificar aquilo que é disfuncional e aquilo que você pode fazer para alterar essa situação na sua vida. Então, além de a terapia cognitivo-comportamental, TCC, como chamamos carinhosamente, ela ser breve, focada e trazer mais resultados, né? Atualmente, ela também tem o foco de transformar o paciente no seu próprio terapeuta. Então, peraí, algumas dúvidas já surgiram aqui. Primeiro, quando você fala a questão da pessoa ser seu próprio terapeuta, como é que a gente pode explicar isso de uma maneira mais segura? Porque às vezes pode soar pra pessoa que, tipo assim, não, agora que eu tô bem, eu não preciso mais de ninguém e eu sou capaz de sozinho coordenar minhas próprias
emoções. E talvez isso seja muito perigoso para algumas pessoas em algumas certas situações. Essa seria a primeira dúvida. E a segunda é, como você mencionou que é nocivo alguém passar tanto tempo sendo tratado por um método, existe um tempo específico para as pessoas fazerem terapia? Varia conforme a situação? Ou a gente consegue trabalhar em uma média saudável? Traz pra frente, vamos lá. Cada situação, cada indivíduo demanda um tempo. Já tive pacientes que ficaram comigo 4 meses. Tenho pacientes que vão fazer 2 anos comigo. Então, cada processo é único. É bem utópico a pessoa chegar no primeiro dia e falar, Vanessa, eu tenho tal coisa, quanto tempo a gente vai ficar? E eu falar X sessões. Não tem como, porque não depende do trabalho do terapeuta, depende do processo do paciente. Aquilo que você pode aprender em uma sessão, Thaís pode aprender em 10 sessões. E é bem provável, galera. E quanto a se tornar seu próprio terapeuta, tem aquela questão do... Vou usar um exemplo. Paciente X chega com ansiedade, transtorno de ansiedade. Vamos fazer com que haja remissão dos sintomas, né? Ele não apresente mais os sintomas ansiogênicos e daí ensiná-lo a manejar esses sintomas. O que é o fator que vai desencadear essa ansiedade? É a questão do autoconhecimento também. Se eu sei que eu tenho que fazer uma prova de matemática e eu tenho muita dificuldade com matemática e isso me gera sintomas ansiogênicos, eu vou identificar que prova de matemática é fator desencadeante e eu vou fazer de tudo para me preparar ao máximo antes da prova chegar. Eu posso falar um exemplo sobre isso? Sim. Gente, eu vou falar sobre mim, viu? Eu sempre tive muita aversão à prova. Sempre. Talvez a maioria das pessoas. Só que no período da faculdade me deixou pior. Eu ficava no nível terrível de ansiedade. Pra vocês terem noção, no Enem, vou explicar como era a minha ansiedade. No Enem, se eu visse uma pessoa entregando a prova, eu entregava atrás da pessoa. Porque não podia sair ninguém antes de mim. Porque me gerava uma ansiedade terrível. Eu entregava, literalmente, entregava a prova sem fazer direito. E na faculdade, minha unha, inclusive tá pintada aqui, né? Minha unha, se ela tivesse pintada com alguma cor, eu não conseguia fazer a prova. Só que eu não percebia isso. Aquilo me gerava mais ansiedade. Eu não sei se vocês já viram falar, né, sobre a influência das cores. Eu acredito muito, porque em mim era terrível. Eu não sabia que era tanto até um certo dia eu começar a me observar o que é que tá me gerando tanta ansiedade e tal. Aí eu mudei. Eu pintava minha unha somente de cores neutras, tipo assim, renda. Eu passei 1 ano sem pintar minha unha de cor nenhuma. Era renda mesmo, bem clarinho. E aí, aquilo me trouxe muita tranquilidade. Eu conseguia fazer a prova normal, entre outros fatores. Não era só esse caso isolado. Eu tinha que me preparar bem. Quando eu ia sem estudar, claro que eu sofri de ansiedade desesperadamente. Eu roía a unha. Ninguém acredita, porque minha unha hoje, né, é normal. Antes eu não conseguia mesmo. Eu comia toda a minha mão, meu Deus, era horrível. Mas com o tempo eu fui me observando. Por isso que a gente tá falando aqui sobre a importância do autoconhecimento, né? Então, se você entende o que é que desencadeia aquilo, eu consegui fazer isso comigo por causa das aulas da faculdade. Então, eu usava a psicologia em mim. Mas ao longo do tempo, nem todo mundo consegue. Então, a pessoa tem que ter maturidade pra dizer, preciso ir ao psicólogo. E uma coisa que as pessoas falam, mas psicólogo tem transtorno, psicólogo tem ansiedade, psicólogo pode ter depressão, pode ter TDAH. Pode, gente, pode ter tudo, né? A gente é ser humano, como você que está aí escutando. Então, maneirem com a gente aí. Thaís falando da experiência dela, eu lembrei da minha experiência quando era criança. Eu sou uma pessoa bem ansiosa, né? Olha aí, a psicóloga ansiosa. Eu era bem ansiosa e eu ficava aguardando muito o primeiro dia de aula. E era aquela ansiedade de querer chegar logo no primeiro dia de aula, ver as pessoas, ver os colegas. E daí que eu passava o domingo, geralmente as aulas começam na segunda, né? Eu passava o domingo pulando pela casa, parecendo uma formiga. Meu Deus. Parecendo um canguru, na realidade. E aí, eu preparava os materiais, tudo bonitinho, né? E ficava olhando a farda assim na cama, sonhando com o primeiro... Eu dormia com a farda. Né? Gente, sem condições. E aí, quando chegava no outro dia, eu não ia pra escola, porque eu amanhecia com dor de barriga. Vixe. Gerado pela ansiedade da minha primeira série, que hoje é 2º ano, né? Então, do 2º ano até o 6º ano, eu perdi todos os meus primeiros dias de aula, porque eu acordava com dor de barriga. Meu Deus, isso é sério. Muito sério.
E tem muita gente que passa por isso Não, também. eu dormia de farda e fazia xixi na cama. Olha aí. Aí, com ansiedade, né, de ir pra escola. Aí não podia ir pra escola. Não podia ir pra Porque eu escola. tava com a roupa toda de xixi. Bem isso aí. E assim, gente, ansiedade é um transtorno de ordem psicológica, mas também biológica, né? Acaba interferindo nos nossos funcionamentos fisiológicos. Então, Verdade. pode dar tremor, dor de cabeça, dor de barriga. Tony tá aqui mexendo a perna incansavelmente. Eu ia fazer essa pergunta agora. Isso daqui é um sintoma de ansiedade? Eu sempre tive isso. Na sala de aula, ninguém, se tiver alguma colega de sala meu que já estudou comigo, pode perguntar. Ninguém gostava de sentar na minha frente, porque eu ficava com o pé na cadeira, meu pé ficava tem sempre isso. bagunçando assim, Tipo alguns toques que as pessoas têm de ficar mexendo muito com cabelo, com lápis na mão. Sempre tem que ter alguma coisa na mão, ou então mexendo o braço, perna. E tipo, principalmente antes de determinadas coisas. Por exemplo, eu lembro quando eu tinha trabalho de apresentar, de que eu tinha que ir lá na frente. Acontecia isso comigo, sabe? E eu ficava muito ansioso. Eu percebia que eu ficava ansioso, mas eu ia sem medo e me jogava. Passava vergonha, mas ia. Mas, de fato, eu não conseguia controlar. Eu sempre ficava, tipo, agitado. Meu joelho ficava mexendo. Percebemos. Tipo aqui agora. Gente, eu acho que a gente acaba demonizando muito a ansiedade, sabe? Porque a gente olha e faz assim, mas a pessoa é ansiosa. A gente precisa entender que existem os níveis, né, Sim. de ansiedade. São 3 níveis. Tipo assim, vou falar no senso comum, né? O baixo, o médio e o alto. E a gente precisa entender que a ansiedade, que é o nível baixo, é moderada, é importante pra sobrevivência humana. Sim, né? é um instinto de sobrevivência. Exatamente, porque imagine você tá, sei lá, andando na selva, aparece um guepardo e você vai ficar de boa, parado. Oi, O guepardo vai gatinho. te comer. Ele vai comer você vivo, vai te estraçalhar. Não tem isso. Então, é o instinto, é normal. O medo, as emoções, elas são muito importantes, né? Deus não faz nada errado. Verdade. Então, a gente precisa entender em que nível a ansiedade tá me afetando. Aí que é o problema, que é o que a gente falou aqui, sobre ou tudo ou nada. Tem que analisar, tem que observar, tem que se conhecer pra ver. Você tá balançando a perna, pode ser tudo, mas pode não ser nada. Sim. Né? Temos que analisar a intensidade e se acaba interferindo na sua funcionalidade como um todo. E isso não tem como fazer aqui e agora, porque tem que ser um diagnóstico, não é nada da noite pro dia, né? Tem que ter uma conversa com o profissional. Eu vou sair daqui direto pro psicólogo. Pois Não é conselho, entendeu? Não é conselho. E aí a gente entra num ponto que é muito sensível para nossa sociedade nos últimos tempos, que é o processo que nós estamos vivendo hoje. Pandemia, 2021, recentemente completamos 1 ano. E se a gente começar a somar alguns fatores, como por exemplo, muitas pesquisas apontam que a carga de conhecimento que uma pessoa consegue hoje é maior do que a vida toda de alguém da Idade Média. O fato de que o estresse médio que um ser humano tem hoje era o equivalente a, nos anos 50, pessoa ser internada. Quando a gente começa a ver todos esses dados e a gente coloca todos esses seres humanos durante mais ou menos 1 ano enclausurados dentro de casa, é como você botar a panela para ferver. Então, muitas coisas começam a sair daí. E a gente vem passando por isso, vem sofrendo por isso. E como é que a gente lida? Acho que a saúde mental nunca foi tão falada como no último ano, justamente porque se tornou um assunto tão necessário, porque as pessoas passaram a se ver tendo problemas que antes achavam que não tinham por conta do isolamento, por conta do medo, que não sabe do inimigo que existe do lado de fora. Então, como a gente pode lidar hoje com toda essa carga de sentimento, com toda essa carga de estresse e saber lidar com a nossa vida, saber continuar vivendo tranquilamente? Quando a gente fala do processo de pandemia, né, a gente está falando de algo sensível. Todos nós estamos sensíveis a esse processo que a sociedade está vivendo. Mas você falou algo bem interessante. Nós, como sociedade, vivemos de forma desenfreada. E aí, vamos pegar esse povo que vive de forma desenfreada e jogar dentro de casa. Fica aí, você tá enclausurado e você tem que aprender novamente a ter uma vida só que dentro de casa. Verdade. E nisso, nesse estar dentro de casa, ele tá ali tendo acesso a várias informações que trazem disfuncionalidades pra ele. Eu mesmo, no início da pandemia, quando eu ouvi falar que era importante o lavar as mãos, eu procurei saber como é que os médicos lavavam as mãos antes dos procedimentos cirúrgicos. É o correto, né? E aí eu via que eles lavam, eu acho que 10 vezes de cada forma.
E aí eu ficava na pia do banheiro 10 vezes assim, Sério? 10 vezes assim, 10 vezes assado. E aí eu falei, meu Deus, isso tá me gerando um toque que eu Sim. preciso parar. Porque são muitas informações. Principalmente logo no início, né? Você ligava a televisão de manhã, coronavírus. De Não, tarde. até hoje. Até hoje. Até hoje. Sem 19. condições. Eu nem assisto. Eu também não. Possível. E é muito disfuncional, gente. Pelo amor de Deus, imagine você viver o tempo todo ligado em uma única informação, sendo que o tempo todo tá se falando de números, porque aumentou 40% na taxa de infectados. Eu sei lá quanto é 40%, gente. Eu nem entendo. Ah, porque 1.000 e poucas pessoas estão morrendo por dia. Por que ninguém fala não sei quantas... Recuperados. Exatamente, ninguém fala, só... É uma carga de informação tão negativa que as pessoas começam a Internaliza. sintomatizar Não isso tem jeito, e não. de repente é tudo ruim. Sim, eu tava falando com uma paciente hoje, por sinal, que estávamos nesse processo de pandemia e falaram pra gente, olha, vai sair as vacinas e quando sair as vacinas vamos começar a sair desse processo e entrar num novo processo de normalidade, porque não vai ser aquela normalidade que a gente já tava acostumado, né? E aí surgem as vacinas, ficamos felizes, glória a Deus. E aí do nada fala, volta todo mundo pra casa porque tá aumentando. A gente já tava cansado mentalmente, precisando de um escape, né? As pessoas já estavam indo à praia, as pessoas já estavam conseguindo viajar com todos os protocolos de segurança, mas estavam. E agora não, voltou tudo de novo. A mente cansa. Os nossos processos mentais, eles cansam, eles pedem socorro. E daí que, como uma alternativa de refúgio, acabamos que desenvolvemos alguns transtornos. Eu tenho um paciente que era saudável, totalmente saudável, não tinha nenhum transtorno e após pandemia desenvolveu o transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E não é só essas manias de limpeza de organização, não. O TOC é muito mais profundo, né? TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo, mente, então, pensamentos acelerados e repetitivos que a pessoa não consegue controlar, e compulsivo. Compulsivo são os rituais que ela faz, é o comportamento ritualístico que ela faz para aplacar essa obsessão, esses pensamentos. Então, era uma pessoa que ficava deitada o dia todo. Ela não ia nem no banheiro fazer as necessidades fisiológicas pelo fato de que ela tinha medo de se contaminar. Imagina aí, que disfuncional. E daí que a gente foi trabalhando hoje, graças a Deus, ela consegue fazer algumas atividades, mas ainda assim, agora que retornamos pro ficar dentro de casa, estamos tendo que ter esse cuidado para ela saber de fato o que é fator desencadeante, o que ela pode fazer numa boa, o que ela precisa ter um cuidado maior. Mas a sociedade como um todo está assim. Verdade. Estamos sensíveis e precisamos estar cada dia mais um pouco menos atentos às informações. Claro que nunca perdendo os cuidados, mas se desligar um pouco das informações, porque ter que assistir todos os jornais que passam e falando. filtrar, né, também o que você tá vendo. Será que você precisa mesmo ficar assistindo só coronavírus? Exatamente. Você pode pegar um livro. Faz parte desse processo também saber selecionar aquilo que você tem que consumir, tem que né? filtrar, não Sim, tem jeito. sim. Se você quer ter a informação, vai lá no site, no Instagram do governo do estado que atualiza as informações. Você vai lá, eu tenho acesso uma vez no dia ou uma vez na semana, não sei aquilo que for mais funcional pra você. Mas você não precisa ficar todo o tempo vendo Covid-19. Sua vida vai muito além do Covid-19. Porque nesse período que você tá dentro de casa, você não tenta treinar uma habilidade. Verdade. Não, e tantos cursos que lançaram, gente. Exatamente. Muitas plataformas gratuitas. Hoje mesmo tem tanto treino em casa gratuito na internet. É porque às vezes a gente fica ali tão ocioso, né? Só assistindo, só consumindo ali, querendo receber mesmo o negócio do coronavírus, que a gente acaba não se cuidando, né? Acaba esquecendo de nós mesmos pra estar sempre ali em função do governo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo nos outros países e tal. E você adoece, não tem jeito. E sobre aquela questão da saúde mental e a saúde fisiológica estarem ligadas, né? São saúde no geral. Nossos hábitos, questão de alimentação, Sim. a vida saudável também influencia na nossa questão emocional, né? Sim. Claro. Então é muito importante a gente manter ou tentar manter em nossas vidas hábitos saudáveis, buscar ter uma alimentação mais saudável, porque Sim. vocês podem confirmar que pra mim isso afeta, não afeta? Sim, com certeza. Com certeza, né? Então, buscar fazer exercícios. Claro que nesse período fica mais difícil, mas
tentar em casa, se manter ocupado. Em casa a pessoa pode fazer tudo. Flexão. Pega a vida, a gente pode tanta coisa. Eu acho que se a gente não escolher cuidar da gente, a gente não vai conseguir, sabe? Porque, não sei se vocês chegaram a ver, mas saiu um artigo falando que daqui a 10 anos, acho que foi até a Vanessa que publicou, não me lembro. Sim, foi eu. É que daqui a 10 anos vai faltar psicólogo. Sim. Porque as pessoas vão ficar com marcas do que passou nesse período da pandemia e tantos outros processos, porque as pessoas estão esquecendo de que não existe só a pandemia. Sim. O que é que tem por detrás da pandemia? Tem o desemprego, tem a falta de atividade física, que ajuda muito, que libera hormônios que são responsáveis pelo humor, regulação do sono, tantas coisas. Enfim, cuide de você da melhor forma possível. Sem falar que antes mesmo de sonhar vivermos a pandemia, já falava-se que a depressão e a ansiedade eram as doenças do século. Pois é. Exatamente. Exato. Então, assim, pra gente caminhar já pro final, nós estamos vivendo nesse momento, então como é que a gente pode passar essas orientações, esses direcionamentos pra gente poder viver de uma forma melhor? Porque eu acho que muito do fato das pessoas terem estado em crise foi porque houve uma quebra muito grande na rotina e elas começaram a tratar isso como uma exceção. Então, daqui a pouco volta e não volta, e a exceção virou a regra, e aí as pessoas se perderam nesse ritmo, e aí as pessoas que tinham todo um certo ritual no seu dia, teve esse ritual quebrado do nada, então isso gerou uma série de problemas. Como é que a gente pode resolver isso? É claro que a gente não vai resolver de forma completa, porque só quando a gente voltar a uma certa normalidade, mas dentro da situação que a gente vive hoje, como é que a gente pode conseguir um meio termo, um equilíbrio para poder continuar vivendo em tranquilidade, esperando dias melhores? Não viva em funcionalidade do Covid-19. É a dica, a orientação chave. Quando a gente, como você falou, precisa ter equilíbrio. E quando eu foco demais em algo, as outras partes, as outras áreas da minha vida ficam pendentes. Claro, toma os cuidados necessários, lava as mãos, a máscara, álcool gel, ok. Tudo aquilo que estiver ao seu alcance para você cuidar é para você não ser infectado. Mas tenta ter uma rotina saudável, leia um livro, faça uma atividade, mesmo que seja dentro de casa, tenha um momento de descontração com quem você mora. Por que não marcar um cinema em casa com pipoca? Se você já mora com aquelas pessoas, gente, isso não é aglomeração. Exatamente. Então, sem problema. Faz videochamada com seus amigos. Você não pode estar ali perto, mas isso não quer dizer que você não pode estar em comunhão com eles, né? Mas não fique focado apenas na pandemia. Somos muito mais do que pandemia. Trazendo já para a questão da igreja, né? A gente ouve falar muito que somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Exatamente. Então vai cuidando do corpo, mas cuida da sua alma e do seu espírito também. O que a gente não pode reclamar nesses últimos dias é que a gente não tem tempo. A gente tem muito tempo e dá pra gente ter equilíbrio utilizando esse tempo com sabedoria. Eu acho que a orientação melhor é essa. Tente ter equilíbrio em todas as suas atividades. Não fique focado apenas naquilo que é disfuncional. Se você vê que a informação do coronavírus traz uma certa ansiedade pra você, evite. Não fique procurando informações. Basta você se informar com aquilo que é necessário. Aquilo que é necessário pra você continuar vivendo. Esteja perto das pessoas que você gosta, continue fazendo aquilo que você gosta, tente criar uma rotina saudável e não pare. Não é porque temos que ficar dentro de casa sem aglomeração que precisamos estar parados. Vanessa já disse tudo, mas uma coisa que eu acho que tá servindo bastante, só que as pessoas estão se perdendo nisso, é o planejamento do dia, né? As pessoas fazem um planejamento ou não fazem, mas outras pessoas querem ter um planner muito lindo, já tentei, muito caro, não deu certo. muito não sei o quê. Você gasta muito tempo planejando o planner em vez de usar o planner. Pelo amor de Deus, só faz, entendeu? Eu mesmo não tenho planner. Eu peguei meu caderno, escrevi, um caderno e uma agenda, né? O caderno eu escrevi as rotinas fixas, o que eu preciso fazer de fato, tudo certinho. É o básico que você precisa fazer. Quando você faz isso, você consegue visualizar o tempo livre que você tem pra você. Quando você fica pensando, eu tenho muita coisa pra fazer hoje, você não faz nada. Você se embola, você se perde no seu tempo, né? Então, cuidado pra você não planejar o planejamento errado, entendeu? Uma redundância aqui, fazer algo que não seja tão legal assim pra você e não seja positivo.
Tome cuidado. E como uma boa cognitivista que sou, não posso deixar de falar que não se deixe levar pelas suas emoções. As Gratidão. emoções, elas acabam nos traindo às vezes, tanto as positivas quanto as negativas. Por mais que você esteja sentindo e aquela dor ou aquela euforia seja latente, você esteja sentindo com intensidade, espere você entrar em um momento de equilíbrio, né, de calma, e racionalize a situação, porque muitas das vezes quando tomamos atitudes baseadas nas nossas emoções, a tendência é que nós venhamos nos arrepender. Enganoso é o coração do homem. Meu Diz a Bíblia. Depois de uma dessa, a gente fala o quê? Uma coisa, por fim, né? Que a gente tá falando bastante aqui, mas a gente não pode esquecer que todas essas dicas são ótimas, massa, maravilhoso. Mas não deixe de fazer acompanhamento psicológico. Por Verdade, favor, o importante. Instituto DEPAD está aqui. Exatamente. Não adianta só ouvir o podcast. Não adianta. Porque você vê que, olha a fluidez, a maneira como eu e Vanessa estamos falando aqui, mas pra gente falar isso, é diferente de você estar em um consultório, né? De você tratar o indivíduo, ele sozinho mesmo, ele como pessoa ali, diretamente, face a face, assim como pra você que também pode ser um paciente e deseja esse acompanhamento, entre em contato com a gente, estamos disponíveis para te abraçar. Divulgue para os seus conhecidos também. Qual é o O Instagram? Instagram é @depadinstituto, sigam lá nosso @. Curte, compartilha. E pra pessoa ficar mais inteirada, né? Como funciona o Instituto DEPAD? Como são os atendimentos? É semanal? Qual é o valor do investimento? Tá. Qualquer um pode participar? Certo. O Instituto DEPAD, atualmente, gente, neste momento que vocês estão ouvindo o podcast, estamos atendendo somente adolescentes e adultos. Crianças ainda não, mas em breve, então você fica ligado e aí entre em contato com a gente que a gente pode estar falando lá pelo Instagram. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E é uma vez na semana, né? É um encontro semanal com o psicólogo. Em alguns casos que são mais graves, pode ser 2 vezes na semana, né, Vanessa? Sim, dependendo da demanda. Exatamente. O ideal é ser uma vez na semana. Sobre o valor, o atendimento é valor social. Aí entre em contato com a gente que a gente passa todas as informações necessárias. Entendemos. Estamos aqui para te acolher. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do podcast, alguma coisa que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade para ir lá no Instagram do Instituto, para Sim. poder fazerem perguntas. Perfeito. Mandem DM, podem falar com as meninas por lá, A que gente elas está disponível. vão estar disponíveis para poder responder vocês. E considerações finais? Considerações finais. Quem cuida da saúde mental, cuida da vida. Gente, muito obrigado. Obrigada Valeu também. pelo Instituto DEPAD estar aqui com a Estamos gente. honradas. Meu Deus, tô me achando, gente. Tô emocionada. Gente, Tô emocionada nesse podcast. vou divulgar para todo mundo. Não Mãe, se esqueçam de seguir tanto o DEPAD como o Instituto DEPAD nas redes sociais. Vão lá no Instagram, procurem. Lembrem-se de todas as coisas que foram faladas aqui. E se você tem alguma necessidade, você sente que você precisa fazer um acompanhamento, não se preocupe. Fale com as meninas, mande mensagem. É muito importante que você tenha esse primeiro contato, essa primeira avaliação, porque nem sempre as pessoas de fora vão conseguir ver isso a tempo. Verdade. Então é importante que, se você reconhece que você precise, não acha que é coisa da sua cabeça, gaste Não é um coisa tempo. de maluco, né? Exato, gaste um tempo falando com um profissional, com alguém que conhece do assunto. Talvez não seja nada, mas você vai ter um direcionamento dessa pessoa. Então, o Sim. mais importante é busque. E toda sexta-feira nós temos culto team, estamos aí trabalhando com o limite permitido, mas não deixe de cultuar. É sobre isso. Amém. Amém. E muito obrigado. Muito obrigado, galera. Compartilhe esse podcast com seus amigos. Se você acha que abençoa a sua vida, então provavelmente vai abençoar a vida dos seus amigos também. Compartilhe. Acredito que vai abençoar também a vida dos seus irmãos. Amém.